Vamos lá. Essa palavra de hoje tem a ver com uma publicação, né, que a gente fez aí alguns dias atrás. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, né, com o tema desconstrução. Muita gente me perguntou, né, o que é isso, do que a gente está falando, né? Eu confesso que essa expressão não é minha, mas eu adotei para descrever esse processo pelo qual todos nós aqui da estação passamos, né? Que é aquele processo em que as nossas crenças elas são desconstruídas, elas são modificadas, algumas inclusive são substituídas, talvez grande parte delas seja substituída. Ou seja, nós abrimos mão, nós deixamos mesmo que morram para que outras venham nascer, digamos assim, né? E esse processo, ele é um processo interessante e ele gera muito conflito em muitas pessoas, né? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu encontrei esse texto, um texto falando de desconstrução, de um pastor aí que é semelhante a nós, né, que não é ligado a instituições hoje, e ele com certeza viveu isso, a igreja dele viveu isso. Né? A igreja dele, o grupo dele lá, provavelmente tenha vivido isso, e eu achei a explanação dele interessante e decidi fazer esse esclarecimento. Eu lembro que quando nós estávamos passando por esse processo, né, nós não tínhamos nenhum referencial assim, para nos explicar, para nos consolar, para nos orientar, e a gente sempre sofrendo e os conflitos sozinhos, né? Hoje a gente tem um esclarecimento maior, temos uma compreensão maior acerca disso. E o texto que eu vou usar, e aí você pode anotar esses textos, porque isso vai servir muito para você até mesmo ajudar outras pessoas. O texto base para tudo o que nós vamos falar hoje está lá em Gálatas. O livro de Gálatas é o livro que fundamenta realmente tudo isso que nós temos vivido. Gálatas, capítulo 1, versículo 6, e depois capítulo 2, do verso 18 ao verso 21. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 e capítulo 2, do versículo 18 ao 21. É uma carta de Paulo aos Gálatas e no versículo 6 do capítulo 1 diz assim, Paulo falando aos Gálatas, diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. E do 18 ao 21, ele continua falando assim: se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então vamos lá. Para falarmos de desconstrução, precisamos antes explicar como se dá a construção. Como é que a gente chega a esse ponto em que temos um edifício construído, um edifício de crenças construído, né? E que posteriormente nós iremos, se desejarmos, nós iremos desconstruir, né? Como que a gente chega a esse ponto, né? Bom, tudo começa com a nossa espiritualidade, ela tem seu início prático, real, não importa a sua religião, a sua fé, a nossa espiritualidade tem seu início com uma primeira experiência, quando você experimenta o divino, o transcendente
E ali começa a sua espiritualidade, né? Ali você passa a ter noção, consciência de que existe algo mais além daquilo que é material, daquilo que é terreno, daquilo que é físico. Bom, ali começa a sua espiritualidade. Para quem é cristão, essa experiência, né? Essa espiritualidade tem seu início com a sua primeira experiência com Cristo. É quando você, de alguma forma, tem um contato, uma revelação acerca de quem é Cristo Jesus. E isso se dá das mais variadas formas, desde aquela forma tradicional, religiosa, evangélica, de você ir à frente e confessar o nome de Jesus lá num culto, há experiências bem específicas, solitárias às vezes, né, em situações dolorosas ou até mesmo de muita alegria. O fato é que a nossa espiritualidade começa assim, tendo uma experiência transcendental, que vai além do físico, do natural, do racional, né? Ali começa, né? Ali começa a nossa experiência. Vamos ler em Gálatas capítulo 5, aí mesmo no livro de Gálatas capítulo 5, versículo 1. Paulo fala, né, desse início, né? Desse início maravilhoso. Muitos se lembram e levam isso para a vida toda. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Paulo vai chamar esse primeiro momento disso, vai chamar esse primeiro momento de um momento de libertação, de liberdade. É quando nós somos livres de várias coisas, né? Inclusive, né, dessa visão meramente terrena, racional. Então, Paulo vai dizer que foi para essa liberdade que Cristo nos libertou. Os Gálatas chegaram, assim como nós também, os Gálatas começaram assim, mas depois se submeteram novamente a um jugo de escravidão, que é isso que eu chamo de construção do edifício religioso das crenças, né? Começamos livres, sem paredes, livres, não é? Encontramos a Cristo, temos uma experiência transcendental, não somos ligados e presos a nada. Muitas vezes chegamos a essa experiência por meio de um grupo religioso. Começamos bem, mas depois iniciamos um processo, talvez seguindo a sugestão ou até mesmo a orientação desse grupo religioso. Nós vamos construindo então um edifício religioso, levantando paredes de crenças, de preceitos, de conceitos, de preconceitos. E quando menos a gente percebe, quanto menos a gente perceber, nós estaremos então presos dentro desse edifício religioso de crenças. E às vezes nós nem sabemos como foi que chegamos a esse ponto. Pior, nós nem notamos que estamos presos dentro desse sistema. Quantos de nós não vivemos assim por muitos e muitos anos? Quantos de nós ainda não vivem assim? Presos num sistema achando que essa é a vida cristã. Esse é o Evangelho. Isso é Evangelho. Não, não é. Não é? O Evangelho é aquele que você conheceu lá na sua primeira experiência, aquele que trouxe liberdade, aquele que abriu seus olhos, que te trouxe das trevas para a luz, que te transportou do reino das trevas para o reino da luz. Esse é o Evangelho. Graça pura, amor incondicional. Aquele que diz que não importa o que você faça ou deixe de fazer, Deus não tem como te amar mais ou menos do que Ele te ama hoje, do que Ele te amou naquele dia, do que Ele te amou no início ou antes da fundação do mundo. Esse é o Evangelho. Depois dessa primeira experiência, como eu disse, nós vamos começar a construir uma outra coisa. Uma outra coisa. Aí começamos a acreditar
naquilo que os homens vão falando para a gente, sem se questionar, sem questionar o outro, e às vezes questionando, mas quando questionamos, muitas vezes somos questionados, somos repreendidos, somos taxados de controversos, meu apelido já foi polêmico, coisas desse tipo. Usam inclusive trechos da Bíblia para nos fazer calar. Você não pode tocar no ungido do Senhor, usando textos fora do contexto, textos antigos do Velho Testamento, que nada dizem respeito àquilo que nós estamos vivendo, e usam isso para nos fazer calar. Mas as pessoas não são inocentes, nós não somos inocentes, nós também gostamos disso. Nós gostamos de ter essa segurança. A parede que eu ergo aqui e ali com as crenças, elas me dão um pouco da ilusão de que eu tenho controle sobre as coisas, né? Alguém diz que se eu der dinheiro para Deus, Deus vai fazer isso por mim. Olha que coisa maravilhosa, olha que crença maravilhosa para o homem. Embora seja uma mentira deslavada, mas isso traz uma certa segurança, um certo controle. A gente tem a ideia, mesmo equivocada, de que eu controlo Deus, de que eu tenho poder sobre Deus. Se eu fizer esse sacrifício, Deus automaticamente ficará obrigado a fazer aquilo que eu quero. E vamos acreditando em coisas do tipo, se eu pecar, eu perderei a salvação. E aí fica um entra e sai no céu incrível, né? Um escreve e apaga de nome no livro da vida. É um negócio de hoje é filho, amanhã não é. Começamos a acreditar na culpa, não é? E sermos dominados por ela. É um povo culpado o tempo todo. Tudo gira em torno de culpa, de diabo, de demônio, disso e daquilo, né? Começamos a acreditar, inclusive, que para você ser filho de Deus, você precisa frequentar uma instituição religiosa, você precisa fazer parte do hall de membros, você precisa se batizar dentro daquele sistema, você precisa ter alguém controlando sua vida e te direcionando. Começamos a acreditar, por exemplo, que para você celebrar a ceia do Senhor, que é algo que nos foi dado por Ele lá 2000 anos atrás, você precisa ser batizado, por exemplo. Que você precisa fazer parte de uma igreja para celebrar a ceia, uma coisa que foi nos dada. É de todos, é de quem crê, é de quem quiser, né? Nós começamos a acreditar nessas coisas. E aqui eu poderia ficar falando aqui por 2, 3, 4 horas sobre essas crenças que nós vamos assimilando. E que sem perceber, ou até mesmo percebendo, vão se transformando em paredes desse edifício religioso que vai nos aprisionar. Por um lado, mas que também vai nos dar segurança, nessa segurança, por outro lado. Muita gente tem dificuldade de quebrar essas paredes. Aliás, a maioria. Muita gente que, frequentando algum grupo em que essas paredes são derrubadas, não conseguem permanecer naquele grupo porque justamente perdem essa segurança. A liberdade assusta. Ser livre é assustador. De fato, ser livre é assustador. Porque ser livre implica em você se responsabilizar por tudo mais que você fizer a partir desse momento de liberdade. E vamos ser sinceros, né? As pessoas não querem muito ser responsáveis pelos seus atos, né? Nós gostamos de responsabilizar o outro, né? Nós gostamos de, no mínimo, ter cúmplices. Nós não gostamos muito de arcar e de bancar os nossos desejos, as nossas ideias, aquilo que nós acreditamos. Entre as crenças, por exemplo, que nós vamos edificando, a principal, eu acho, é essa de acreditar que igreja é um prédio, né? Coisa absolutamente insustentável de acordo com o Evangelho. Igreja somos nós, pessoas. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei, disse Jesus. Isso é igreja. Isso é igreja, né?
É o ajuntamento de pessoas que creem em Cristo. Então, primeira coisa que acontece é essa construção. Depois, então, e aí, falando disso, né? Quero ler alguns textos, né? Gálatas 2:18, repetindo, né? Paulo vai dizer: olha, se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, né? Naquele primeiro momento, Cristo vem, nos liberta, quebra as cadeias, os grilhões, derruba paredes e nós depois começamos a fazer o quê? Reconstruir. Reconstruir o que Ele desconstruiu, o que Ele derrubou. Levantamos novamente paredes que Ele derrubou. No capítulo 5, no verso 4 ao 7, vai dizer assim: vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Depois daquele momento de liberdade, começamos a tentar nos justificar pela lei, construindo essas paredes que eu citei. Paulo vai dizer que quem faz isso está caindo da graça. Quantos caídos da graça não fazem parte hoje desse grupo religioso que hoje está no mundo? Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circunciso, nem incircunciso, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé, que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade, né? Vocês começaram bem, na graça, e aí caíram da graça e começaram a construir e edificar paredes que hoje aprisionam vocês. Depois, para aqueles que estão ali inconformados, insatisfeitos, e eu não sei, confesso, eu não pensei sobre isso, eu não sei o que acontece, mas tem um grupo que dentro desse prédio começa a ficar incomodado, começa a ficar com comichão, começa a ficar insatisfeito, começa a olhar para aquilo e falar assim: mas isso aqui não está legal, isso aqui não está certo, isso aqui não é bem o que eu queria, já foi bom, hoje não é mais, já foi legal, agora está ruim, né? E começamos então a questionar, começamos a nos perguntar. Eu acredito que aqueles que vão desenvolvendo a salvação, e lá em 2 Pedro capítulo 2, do verso 5 ao 8, vai falar sobre o desenvolvimento da salvação, eu acredito que esses são aqueles que vão acrescentando à fé algo mais. Quem fica só com a fé, talvez fique legal aí dentro desse prédio religioso. Mas quem desenvolve a sua salvação, quem vai obedecendo isso que Pedro diz: por isso mesmo empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude conhecimento, e aqui começa todo o problema desse grupo. Quando a gente vai desenvolvendo a salvação e vai adquirindo conhecimento, um conhecimento real e verdadeiro, um conhecimento da palavra e não um conhecimento que vem da religião, que não vem contaminado da religião, mas um conhecimento que você busca em Deus, no próprio Espírito Santo de Deus, já que a palavra diz que nós não temos necessidade que ninguém nos ensine, porque o próprio Espírito Santo nos ensinará acerca daquilo que precisamos saber. Então, essas pessoas que vão se desenvolvendo a sua fé, que não se conformam apenas em ter fé, mas vai acrescentando à fé outras coisas, e a fé acrescenta o conhecimento, essas pessoas elas começam a perceber que aquilo que elas estão vivendo não é a vida abundante que Cristo nos deu lá no início. Que coisa é essa de tem que fazer aquilo, tem que ser assim, tem que vestir assim, tem que comer assim, tem que beber assim, tem que pentear o cabelo assim, tem que fazer isso, não pode fazer aquilo? Que vida abundante é essa? Uma vida que se resume a seguir regras e obedecer e trabalhar para a igreja instituição, para fazer a igreja instituição aumentar o seu número de membros. E que vida abundante é essa? Isso não é vida, isso é uma escravidão, isso é um inferno. Não são todos que conseguem perceber isso, volto a dizer. São aqueles que inquietos, são aqueles inconformados, são aqueles que querem mais do que religião, né?
E aí, então, tem-se o início da desconstrução. E aí começam também as crises, né? Temos aí as crises. A pergunta que chega muitas vezes ao nosso coração, e eu acho que todos, pelo menos aqui da estação, todos já se fizeram essa pergunta, né? Será que eu estou desviado? E eu odeio essa palavra desviado, né? Ela foi deturpada, né? Será que eu estou perdendo a fé? Caí da fé? Olha que interessante. As pessoas caíram da graça e não questionam se caíram da fé. Mas quando elas estão voltando para a graça, elas questionam se estão caindo da fé. É uma loucura isso. Quando estamos lá construindo o nosso edifício religioso e estamos, como Paulo diz, caindo da graça, não questionamos se estamos na fé ou não. Acreditamos piamente que isso é fé, quando na verdade são crenças só. Mas quando adquirimos conhecimento e começamos a desconstruir esse edifício, ficamos encucados. Estou desviado, caí da fé, deixei de acreditar, deixei de ser crente. Crente no sentido de acreditar, né? Aquele que crê. E aí, chegamos nesse momento de desconstrução e nesse momento de crise. E aí eu vou falar desses cinco momentos, né? Que é semelhante às fases do luto. Porque é isso mesmo que acontece, né? Algo em nós está morrendo, algo que não deveria ter existido, algo que não deveria ter vindo à luz, nós não deveríamos ter construído, está sendo agora destruído. E nós passamos por algo parecido com o luto mesmo. E o luto tem suas fases. Nós vamos então sofrendo. Por isso que nós construímos e que agora estamos, graças a Deus, desconstruindo. Quando chegamos nesse ponto aqui, muitos já desistiram, muitos já voltaram para dentro do prédio, muitos já voltaram para dentro do edifício. Poucos seguem, ou poucos seguiam. Hoje, cada vez mais pessoas estão seguindo por esse caminho da desconstrução, graças a Deus. Maravilha isso. E as fases são essas, né? Que é o que está lá na postagem, né? Lá no Instagram da Estação Graça. Primeira etapa, primeira fase é a fase da negação. É quando negamos que estamos mudando nossas crenças, né? Algo está acontecendo, algo está nos perturbando, nós estamos deixando de acreditar em um monte de coisa, mas negamos isso. Negamos, ficamos lutando contra isso, ficamos realmente nesse estado que hoje nós temos muita convivência com ele, que é esse estado de negação, né? Mais ou menos isso que a gente vive hoje no país, morrendo quase 2.000 pessoas por dia e as pessoas negando isso, né? É exatamente isso, o exemplo é esse, né? Que pode ilustrar. Estamos no caos, né? E as pessoas estão tentando viver como se nada estivesse acontecendo. Isso é o estado máximo da negação, né? Isso acontece no momento da desconstrução. Muitas pessoas estão dentro do edifício, dentro do prédio de crenças religiosas, já não acreditam em um monte de coisa, mas fica lá negando para si mesmo. E num conflito terrível, né? Num conflito angustiante. E aí vem a próxima fase, que é a fase da raiva. Mas essa fase da raiva aqui na estação foi terrível. Muitos foram embora nessa fase. Porque na fase da raiva, lembra aquilo que eu falei sobre o fato de nós gostarmos de terceirizar a culpa, terceirizar a responsabilidade, de dizer que a culpa é do outro, é do próximo? Exatamente. Na fase da raiva fazemos isso.
Ficamos com raiva da igreja, da instituição, né? Ficamos com raiva do pastor, ficamos com raiva de Deus, ficamos com raiva de nós mesmos, ficamos com raiva dos irmãos, ficamos com raiva de tudo e de todos. Porque tentamos achar culpados. Se isso está acontecendo comigo, se eu estou esfriando, e preste atenção nessa palavra, eu escuto muito isso, né? As pessoas reclamavam muito disso. Reclamam alguns até hoje, porque não entendem o que aconteceu com eles. Eu espero que essa palavra te ajude. Pessoas estão dizendo assim, eu estou esfriando. Esse esfriando quer dizer o quê? Eu não estou conseguindo mais achar graça nisso que a religião, a instituição me ensinou que é vida com Deus. Eu não consigo mais me empolgar como eu me empolgava antes com isso que a instituição disse para mim que é evangelho. Eu não acho mais motivação para fazer o que eu sempre fiz disso que a instituição me ensinou que é vida com Deus. As pessoas então começam a ficar com raiva e achar que a culpa então é do outro, que alguém é culpado por isso. Quando o único culpado por isso é você. E vou além, o Espírito Santo de Deus, que está trabalhando dentro de você na desconstrução desse prédio religioso. Muitos, por não entender o que está acontecendo, nesse momento de raiva, saem. E ao sair, nesse momento de raiva, se afastar, não conseguem depois completar o serviço. E olha que importante isso. Muitos que eu conheço estão assim. Pararam no meio da desconstrução. E eu vou dizer uma coisa para você. Talvez seja pior do que viver lá dentro do edifício religioso. Muitos de vocês que estão me assistindo aí. Pararam no meio da desconstrução. Nem estão livres e vivendo na graça, e nem também estão protegidos e guardados por esse edifício religioso. Estão no limbo. Ficaram aí nessa zona mista, nessa zona de guerra, estão vivendo em meio a entulhos, em meio a ruínas. Nem abraça a graça e vai viver na graça e ser livre, e também não consegue acreditar em tudo aquilo que já acreditou do edifício. Fica ali então vivendo em meio a ruínas. E talvez o erro tenha sido esse, de chutar o balde quando estava com raiva. Grilou, saiu, magoou e não conseguiu se encontrar mais. Conheço vários. Se você se encontra nesse estado, você precisa decidir. Ou volta a construir a parede, ou termina de destruir. Porque a graça, ela não se manifesta, você não consegue tirar tudo dela enquanto você não destruir tudo. Tudo. Para ser livre como você era lá no início. Muita gente reclama, como eu gostaria de sentir de novo o primeiro amor. Você não sente o primeiro amor porque depois que veio o primeiro amor, você começou a edificar esse trambolho religioso na sua vida. E isso matou a sua experiência, né? É preciso destruir isso totalmente. Depois vem essa terceira fase, que é quando se tenta barganhar. Tenta achar um jeito de consertar isso. Veja, é esse grupo que eu falei da ruína. Fica ali, nem termina o processo, nem desfaz a desconstrução, fica aí, vivendo em ruínas. Fica tentando encontrar, preste atenção nisso, fica tentando encontrar um outro jeito de ser crente.
acha que graça é isso, que viver na graça é ser um crente diferente. Um crente moderno, modernoso. Tem muita gente que me confunde com isso. E tem muita gente que abre grupinhos assim com essa proposta. Que acha que quando eu estou falando de graça, eu estou falando disso. É ter um púlpito maneiro, é ter rock, é tatuar o braço, é pintar o cabelo, é colocar brinco, é poder ir para o barzinho e beber, é poder ir para uma boate, é conseguir isso e aquilo, e acha que é disso que nós estamos falando. Não, não é. Eu posso fazer tudo isso e continuar sendo um religioso inveterado. Ou pior, ficar no meio do caminho, sendo apenas um crente diferente, um evangélico diferente, modernoso. Parou nessa fase aqui entre a raiva e a barganha. Frequentar um grupo que fala legal. Não é disso. Não é disso que estamos falando. Separar no meio do caminho. Aí depois, para quem não para, para quem continua, para quem segue em frente, vem a quarta etapa, que é a fase da depressão. Ficamos deprimidos, frustrados por não conseguirmos voltar e nem prosseguir, né? Percebendo-nos nesse momento aí de meio do caminho, ficamos tristes, frustrados e deprimidos, e aí precisamos tomar uma decisão. Precisamos tomar uma decisão. E agora? Fico aqui em meio a ruínas, volto para o prédio, ou sigo em frente e vou de fato viver uma vida abundante fora de qualquer parede religiosa. E aí chegamos finalmente à quinta fase, né? Que é a aceitação. E essa aceitação pode ser tanto para um lado quanto para o outro. Muitos chegam ao ponto de aceitar que não dá conta da graça. Não dá conta disso. É muito ar fresco. É muita paz. Pode parecer brincadeira, mas não. Tem gente que vem aqui para casa, às vezes dormir, e que não consegue dormir porque nós moramos no meio do mato, né? E é muito silencioso. E as pessoas não conseguem dormir porque tem muito silêncio. Isso serve para ilustrar essa situação. Tem gente que conhece a graça e começa a caminhar e a conviver com a graça e com aqueles que vivem assim. E é muita paz, falta culpa. É muita leveza, falta peso, falta fardo, falta cansaço, falta fadiga. Tá tão bom, tá tão tranquilo. Nossa, quantas reuniões vocês têm por semana? Uma. Ah, não, tá fácil demais. Tem que ter umas 5, 6. Quantos jejuns, quantas... E aí começa, né? Lembrar daquelas coisas. E não dão conta. Tem muito ar fresco. Tem muita paz. Tem muita tranquilidade. Tem muita leveza. Não dão conta. E aceitam, então, que o lugar deles é no prédio mesmo. É lá na religião formal, bonitinha, quadradinha, encaixotadazinha e tal. E ok, tá lá. Em Apocalipse, Jesus falando para a igreja de Laodiceia, diz, olha, é melhor que você se decida em ser frio ou quente. O que não dá é ser morno. O que não dá é para ficar na ruína,
nessa coisa, você nem está dentro do prédio e também não está livre, você está no meio do caminho. Ok, aceite então que você é esse cara que só consegue viver dentro da religião. E viva bem com isso e siga em frente. Durante muito tempo eu tentei mudar a cabeça de pessoas nesse sentido. Hoje não. Respeito quem quer viver nesse ambiente aí, ok. Mas não vai dizer que isso é graça. E já outros aceitam que a nossa fé se transformou, que nossas crenças, muitas, morreram mesmo, e morreram tarde. Aceita que já não é mais o mesmo, já não se consegue ver como crente ou como cristão com sobrenome, não é? Na descrição do nosso grupo aí eu digo que nós somos, por exemplo, um grupo de cristãos sem sobrenome. Muita gente nem sabe do que eu estou falando, né? Nós somos só cristãos. Uma pessoa, o que você é? Eu sou cristão. Mas cristão o quê? De onde? O que é? Você é evangélico? Você é católico? Você é espírita? Você é não sei o quê? Não sei o quê? Não, eu sou só cristão. Eu não tenho sobrenome. Eu sou só de Cristo. Só isso, eu não tenho sobrenome. Sou só filho. Eu tenho só o meu pai e pronto. Não tenho outra coisa. Então, quando a gente chega a esse ponto e aceita isso, as paredes desaparecem, a gaiola se abre, e você tem então o mundo inteiro que Deus fez para nós. Você tem um mundo inteiro para experimentar, viver, curtir, desfrutar toda essa imensidão aí que está à disposição da vida. Da vida. Sem cabresto, sem tapa-olhos, apenas você e a vida. Que medo, não é? Que medo isso dá. Mas que barato, que legal, que maravilha, que coisa maravilhosa. Para quem que eu presto conta? Para o Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim. É com Ele que eu me acerto todos os dias ali. Porque Ele é o cara que mais me conhece, que mais me entende, que mais me ama e que, portanto, tem todo o interesse do mundo, do universo, tem todo o interesse de me ver bem, crescendo e desenvolvendo a minha salvação. Erros inúmeros, acertos também, tropeços, equívocos, sim, vários, faz parte. O que não tem? Culpa. Tem arrependimentos. Eu não carrego culpa. Carrego arrependimentos, às vezes. Me arrependo, mudo, tento mudar, erro de novo, acerto, cresço, evoluo, dou uns 2 passos para frente, 1 para trás, e vamos, e é assim. E que bom quando é assim. Experimento o que eu desejo experimentar e banco isso, pago por isso, eu quero, assumo o que eu quero, pago. Se der errado, pago. Se der certo, fico com lucro. E assim vamos vivendo, não é? Essa vida de liberdade, que é essa do capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não é? Muitos têm medo dessa vida, porque têm medo de, em sendo livres, se transformarem em libertinos. Muitos têm medo de confundir, de se perder na liberdade, transformando-a em libertinagem. É um risco. E vou dizer mais, muitos que talvez aí estejam me assistindo, já caíram nesse erro, nesse equívoco.
Confundiram e transformaram a liberdade em libertinagem. Porém, olha que coisa linda. O Espírito Santo é esse que nos segura, que nos orienta, que nos chama, que nos corrige, que nos dá o prumo, que nos traz a direção. E olha que coisa maravilhosa é isso. Eu sou reorientado, conduzido pelo Filho de Deus, pelo Espírito Santo que habita em mim, pelo Pai. E aí nós vamos. Um irmão, um amigo, outro vai nos ajudar nessa coisa toda, mas sem aquela estrutura religiosa, sufocante de antes. É apenas na lida, no dia a dia, na convivência, não é? É um com o outro, você e o Espírito Santo de Deus, né? Não existe hierarquias, né? É líder, é co-líder, é pastor, é diácono, é bispo, é apóstolo, é sumo sacerdote. Não, a coisa é, todos nós somos filhos e vamos nos ajudando e nos orientando. Alguns têm funções. Hoje, por exemplo, eu estou aqui na função de mestre, ensinando. Ora, exerço a função de pastor, ora, exerço a função de profeta. Funções, mas isso não me coloca numa posição hierárquica sobre ninguém. Cada um é responsável por si mesmo nesse ambiente de liberdade e de graça. Ninguém vai dizer para o outro o que ele tem que ser ou fazer. Cada um precisa escolher o que quer ser e fazer e bancar isso, se responsabilizar por isso. Então isso é graça, né? Chegamos a esse ponto, passando por esse momento de construção e depois por um momento de desconstrução. Você que parou no meio do caminho, decida-se. Volta para a caixa ou termina de destruir essas paredes aí que ainda estão de pé. O que não dá é para ficar no meio do caminho, o que não dá é para ser morno. Ok? Deus abençoe a todos e a gente se vê semana que vem.